Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar a respeito aí desses exemplos e também de lições que nós podemos aprender com algumas aves dentro da Bíblia. Estas aves dentro da Bíblia, ela tem algumas características que nós podemos então tirar lições espirituais para a nossa vida. Nós encontraremos ao longo da Bíblia diversas aves aí sendo citada ou muitas vezes Deus usando essas aves como exemplo. E hoje eu gostaria aí de falar sobre o avestruz. Você sabe qual é o significado do avestruz dentro da Bíblia? O que o avestruz ele representa para nós? Quando nós olhamos para ele, qual lição que nós podemos aprender com essa ave dentro da Bíblia? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí do avestruz. Leiamos aqui no livro de Jó, no capítulo de número 39, no versículo de número 13, diz assim: bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha, e ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé o pode pisar, ou de que pode calçá-lo os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é o seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus o privou de sabedoria, e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Olha só que interessante, meus irmãos, esse texto. O seu contexto, ele faz parte aí de algumas perguntas que Deus ele faz a Jó. Jó queria ter aí uma audiência com o Altíssimo, pois ele não compreendia o porquê que ele estava passando por toda aquela situação, e então ele queria que Deus explicasse para ele, né? Lhe desse uma resposta aos seus questionamentos relacionados ao seu sofrimento. Coisa que Deus não vai dar. Mas nós veremos então, a partir do capítulo de número 38, Deus fazendo algumas perguntas retóricas aí para Jó. Nós temos até um vídeo aqui no canal, aí quando nós estamos comentando o livro de Jó, falando sobre essas perguntas retóricas. Lá nós explicamos, né, esse significado. Você pode ir lá e conferir esse vídeo. Mas aqui no contexto é muito interessante, por quê? Porque Deus então começa a fazer algumas perguntas e ele traz alguns animais e algumas aves. E dentre essas aves, ele fala do avestruz. E o avestruz aqui é muito interessante o que Deus ele descreve aí dessa ave. E então nós iremos aprender aí algumas lições espirituais com essa ave. E é sobre isso que hoje nós iremos meditar aqui um pouco. Observe aí o versículo de número 13 do capítulo de número 39 que nós lemos. Nós temos a sua aparência e a sua anatomia, uma anatomia de uma ave que é incomum, tá certo? Porque fala que ela bate as asas, né? Ela tem asas, porém é inútil, né? Essas asas para ela. Ela bate, mas ela não consegue voar, a não ser apenas aí para abanar. Ela serve para isso e era muito usado. Diz que no Egito os faraós e principalmente Tutankhamon caçava para usar aí as penas aí dessa ave para fazer aí abanadores, tá certo? Então veja que primeiro Deus fala da sua anatomia, das suas pernas, né? Que são pernas como de cegonha, ele descreve aqui. E Deus, ele, como se estivesse questionando aí uma interrogação a Jó, o porquê que Deus criou uma ave, né, com essas asas aí, e não voava, né? A sua anatomia é uma coisa meia aqui incomum, tá certo? No versículo de número 14, vai dizer aqui da sua irresponsabilidade. Olha só, como esta ave, ela é irresponsável aí com os seus ovos. Por quê? Diz aqui que ela deixa os seus ovos na terra
e os aquenta no pó. Olha só, ela deposita o seu ninho, ou ela faz o seu ninho aí perto da areia, coloca os ovos na areia para ele ser aquecido de dia pela areia, e então ela só de noite que deita sobre esses ovos para o chocar, né? Então aqui nós vamos ver que ela se mostra muito insensível, porque ela deixa esses ovos, ela faz o seu ninho em lugares aí acessível para a raposa, para o largato, teiu, né? Os seus aí animais que podem vir e acabar tendo acesso ao seu ninho e destruindo o ovo, tá certo? No versículo de número 15 diz que se esquece de que algum pé o pode pisar, olha só, ou de que de que podem calçar os animais do campo, né? Ou seja, então diz que alguém pode vir aí e pisar, ou os animais do campo terem acesso. Então, aqui fala aí desta imprudência desta ave de montar o seu ninho, de colocar o seu ovo, né, em lugares aí que podem ser destruído. Bem verdade que diz que aí o ovo do avestruz é muito grosso, mas observe que Deus está falando da insensatez aqui desta ave, falando para Jó a respeito por que Deus a criou desta maneira, por que Deus constituiu aqui a anatomia tão incomum, o fizera com asa e ela não voa, fez as suas pernas que chega aí a correr, né, mais do que o cavalo, mais que ela constrói o seu ninho em lugares acessíveis aí aos seus predadores, né? Ela não tem esse cuidado, esse zelo aí na construção do seu ninho. E no versículo 16 diz que endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus, né? Debalde é o seu trabalho, porquanto está sem temor. Aqui diz que esse avestruz aqui, esse pássaro, ele é endurecido para os seus filhos, ou seus filhotes, tá certo? E como se não fosse seu, né? Então, dizem que é muito fácil encontrar por aí filhotinhos aí desta ave, avestruz, piando de fome, gemendo de necessidade para morrer. E ela não é cuidada, e diz que muitas vezes ela acaba abandonando seus filhotes, deita em outros ninhos, em cima de outros ovos, né? Outro ninho, e ela não tem aí cuidado nenhum com seus filhotes. Diz que quando alguns predadores atacam, a maioria aí dessas aves, elas saem usando a sua velocidade e deixam os seus filhos, né, sendo ali destruído pelos seus predadores, e ela acaba endurecendo, tá certo? Então é muito interessante nós olharmos isso, e nós veremos, por exemplo, em Miqueias, capítulo de número 8, falando do pranto aqui do avestruz, fazendo uma relação com a nação, diz assim, ó: por isso lamentarei e uivarei, e andarei desponjado e nu, farei lamentação como os dragões, e pranto como de avestruz, fazendo uma relação dos filhotes dos avestruz, que está aqui pranteando de fome, de necessidade, e a sua mãe nem liga, se endurece para ele. Nós temos também Lamentação, no capítulo de número 4, versículo de número 3, fazendo também aí, trazendo, né, essa característica do avestruz. Olha só: até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se, olha só, cruel como os avestruz no deserto, falando da crueldade dos avestruz que abandonam os teus filhotes, tá certo? Então eles deixam os filhotes ali piando, deixam os seus filhotes esperando a morte, né? Olha ainda o versículo de número 17,
porque Deus os privou de sabedoria e não lhe repartiu o entendimento. Olha só, então nós vamos ver aqui que a Bíblia está dizendo aqui que Deus privou o avestruz de sabedoria. Então é uma ave insensata, é uma ave tola, né? Olha só, o avestruz aqui, ele pode chegar, adulto, diz que ele pode chegar até 80 quilômetros por hora. É mais veloz do que um cavalo, mas diz que quando ele chega onde ele chegou, se esquece por que estava correndo. Você já imaginou isso? Então diz que sai em disparada correndo, né? Chegando aonde chegou, esquece por que estava correndo. Diz que essa ave, ela é tão estúpida que ela faz o seu ninho e depois se esquece aonde construiu o seu ninho e vai deitar no ninho de outro avestruz. Dizem também que esse pássaro, ele é tão estúpido que ele enfia sua cabeça no meio dos arbustos aqui para fugir dos seus predadores, e diz que pensando que pode, do mesmo jeito que ele não está vendo o predador, também não ser visto aí pelo seu predador. E o versículo de número 18 aqui diz que ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. A única característica que nós encontramos positiva na vida aqui dessa ave é a sua velocidade. Mas nós vamos ver aqui que a sua imprudência, né? Nós vamos ver que as suas características que são negativas, são tão maiores do que essa sua velocidade e a maneira que ela corre, que diz que ela não corre em linha reta, né? Mas ela corre em curvas, né? Para fugir dos seus predadores, mas ela é tão tola que ela, dentro da Bíblia, representa a ignorância. Ela representa a falta de sabedoria e o descuido com a família. Observe, então, o que o avestruz, o que essa ave dentro da Bíblia, ela representa? Ela representa a falta de sabedoria, ela representa a ignorância e ela representa o descuido com a família. Então, nessa lição, nós podemos aprender aí com esta ave, né? Dentro desse capítulo que nós lemos, Deus está perguntando para Jó, né? O motivo de Deus ter feito uma ave que bate asas, mas não voa, que tem uma velocidade tremenda, mas que corre e ao final não sabe por que está correndo. Coloca aí o seu ninho em lugares aonde os seus predadores eles podem chegar. Por que Deus fez isso? Por que Deus criou essa ave? Né? Jó não sabe responder isso. Então, da mesma maneira que Jó não sabe responder isso, ele porventura entenderia os mistérios de Deus? Jó não seria capaz de responder o porquê Deus criou essa ave, assim como nós também não somos, olhando para essas características tão negativas que ela tem. Não sabemos o motivo, sabemos que Deus criou e tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, mas nós aprendemos hoje, através do avestruz, uma lição muito importante a respeito da ignorância, a respeito da falta de sabedoria e a respeito aí do descuido com a família. A lição que nós podemos aprender é que nós não devemos ser como o avestruz. Então, nesta oportunidade, fica aí para você. Não seja um avestruz. Não seja como esta ave, tá certo? Não seja como ela. Que você possa ser sábio. Não seja um ignorante. Não seja descuidado, duro para com seus filhos. Que nós possamos aprender com esta ave e usar não os pontos que nós temos aí, e essa característica de falta de sabedoria e ignorância, mas o oposto, que sejamos o oposto, não seja um avestruz. Que Deus abençoe e que nós possamos crescer olhando e observando as lições que nós temos com as aves dentro da Bíblia. Que Deus abençoe, até o próximo, em nome de Jesus.